Olá, seja muito bem-vindo aí ao nosso estudo sobre os sinais do fim dos tempos e da volta do Messias. E a gente deu, então, alguns dias aí, né, sem trazer o estudo, mas voltamos hoje, então, dia 30, aqui especificamente no canal Firmeza da Verdade. Tenho alguns recados também para dar aqui bem importantes, tá? Mas então vamos ver aqui. Nós estamos no ponto 6, parábolas e advertências sobre vigilância, e nos últimos vídeos aqui dessa playlist, desse estudo, nós já entendemos até aqui, até a parábola das 10 virgens. Se você ainda não viu toda essa série recheada de vídeos, aconselho que você veja. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado no topo, juntamente com o link, não menos importante, do meu canal no Telegram, logo abaixo. Inclusive, siga lá para receber também conteúdos diversificados e gratuitos. Rômulo Marasquim no Telegram. Então, hoje nós vamos entender sobre a parábola dos talentos, tá? Que está em Mateus 25, verso 14 a 30. Então, é mais uma parábola que o Messias aqui está nos contando para nos ajuizar, né? Exortação primeiro ali, a vigilância com a parábola das 10 virgens. Tem várias parábolas aqui também incluídas, mas ele vai dando essas explicações para que a gente entenda, né? Então a gente encerrou aqui no verso 13, vigiai, tá? Pois porque não sabeis o dia nem a hora. Isso aqui ele fala referente à parábola das 10 virgens que nós vimos e entendemos no vídeo passado, ponto a ponto. Então é muito importante. E aqui no verso 14, ele simplesmente continua contando uma nova parábola sobre a mesma coisa, ou seja, sobre o reino dos céus. Veja, lá em cima, no versículo 1, ele fala: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então ele conta a parábola das 10 virgens. Mas a ênfase aqui é o reino dos céus. No versículo 14, que é o que nós vamos abordar agora em diante, ele também continua dizendo: então o reino dos céus, né, ele quer se referir a isso, será como um homem que... E aí ele vai contar aqui a parábola agora dos talentos, conhecida assim. Tá? Então nós vamos entender isso para compreender melhor o que o Messias quer dizer. Tá? São literalmente mensagens acerca do tempo do fim. Porque em Mateus 24, ou seja, um capítulo anterior a esse, ele conta toda a grande tribulação, a qual a gente já abordou aqui em vídeos passados. No capítulo 25, ele vai exortar a vigilância, contando parábolas. E ao contar essas parábolas, ele faz o ouvinte entender melhor o que ele quer dizer. E é isso que nós vamos compreender agora. Então vamos lá. O reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Veja, o que ele quer dizer com tudo isso? Para entender tudo isso, temos que ler toda a parábola. Então vamos lá. Um homem, então, você agora imagina a situação. Existe um homem, e esse homem ele vai se ausentar do seu país, ele vai apenas viajar, mas ele vai voltar. Tá? Esse homem é uma alusão ao Messias, como você conhece, Jesus Cristo. Tá? E então ele chama os seus servos em particular e lhes confia todos os bens. Eu vou sair, eu vou viajar. No caso, o Messias foi para onde? Ele saiu aqui da terra e foi ao céu, ao lado do Criador, à destra do Criador no céu. Esse é o Messias, essa é a alusão desse homem aqui, tá? Então você já entende que homem aqui, a explicação da parábola é o Messias. Ele ausentou-se, porque no momento não está aqui presencialmente, ele está pelo Espírito, né, do Pai, o Consolador. Mas, então, país é o que? Terra, tá? Esse reino aqui que você vive hoje. Ele chama os seus servos. Servos é quem aqui? A todos o que ele vai confiar os seus bens. Que bens são esses? O Evangelho, o Espírito, a palavra, a pregação, os dons, dons espirituais, dom de pregar, dom de tudo, né, que o Espírito concede. Todo o conhecimento do Messias dado
às pessoas, toda a revelação, todo o entendimento dado às pessoas, tudo isso se refere aqui a esses bens, tá? Já estou lendo a parábola e te dando a explicação dela ao mesmo tempo. Verso 15. A um dos seus servos deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que significa isso? O Messias aqui, o que é talento? Os talentos não é uma moeda da antiguidade. Talentos ou talento, na época do Messias, existiam algumas variações, como por exemplo egípcios, o próprio povo judeu, para Israel, existiam pesos diferentes. E era uma unidade de medida, de peso. Tá? Por exemplo, na medida hebraica, talento era em torno de 34 quilos, aproximadamente. Então, basicamente, a um deu 5 talentos, ou seja, ele deu, vamos supor, 5 vezes 34 quilos de bens. Tá? Bens. Você entende bens, você entende tudo que eu falei antes. Dons espirituais, a palavra, evangelho, conhecimento do Messias, o próprio Espírito, tudo isso se refere a bens. Tá? Você tem que entender que isso é uma parábola, então não é literal. Ele conta uma história, o próprio significado de palavra é uma história para remeter a outras coisas, mas que são reais. Não significa que é irreal, não significa que é apenas simbólico. Sim, tem coisas aqui metafóricas, entretanto remete a uma história que vai denotar algo real. Tá? E eu já estou te dando essa explicação real. Por isso que você está aqui vendo agora o verso 15. Então, a um dos seus servos deu 5 talentos. 5 medidas de peso, de bens. A outro seu servo, 2 talentos. E a outro 1. Ou seja, o Messias, ele dividiu, ele confiou, ele delegou, ele entregou partes, porções de dons espirituais, da revelação da palavra, de entendimento, de próprio conhecimento do Messias, evangelho, possibilidades, oportunidades de pregar, oportunidade de você pregar o evangelho para ganhar almas para o reino. Tudo isso se refere a isso aqui. Tá? A cada um segundo a sua própria capacidade. Ou seja, existem pessoas, existem servos, tá? Existem pessoas que têm mais capacidade de fazer alguma coisa. Existem outras que têm menos capacidade. O Messias deu a cada um segundo a sua própria capacidade. Ele não vai delegar a alguém algo muito difícil ou até mesmo impossível daquela pessoa ser capaz de realizar. Porque cada pessoa tem uma capacidade, tá? Física, mental, estrutural, biológica, neural e por aí vai. Tá? E até mesmo espiritual. Então, é por isso que existem várias funções dentro do reino. E essas funções, elas são feitas por pessoas, por servos capazes na medida de sua própria capacidade. Por isso você vê aqui, ele deu a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Ou seja, o homem da parábola, que é o Messias, partiu dessa terra. Ele delegou os seus bens, ou seja, dons espirituais, a palavra, os ensinamentos, o evangelho e tudo mais concernente a isso, aos servos, à igreja ou às pessoas, porque ímpios também ouvem o evangelho. Ímpios também têm Bíblia. Ímpios, fariseus modernos, não convertidos, também sabem, sim e muito bem, sobre essas coisas. O maior exemplo são esses mega falsos profetas e falsos mestres de hoje, com seus mega templos, pregando lá suas Bíblias, falando palavras do Messias, e nenhum deles é salvo. Nenhum deles é convertido. Inclusive o Messias chama eles de filhos do diabo e falsos mestres. Tá? Então, você tem que entender isso. E por que eu falei ímpio também? Porque você vai entender ao longo da parábola
Então vamos lá. O Messias partiu, ou seja, ele foi para o céu, ele foi à destra do Pai e está lá até hoje, tá? Aguardando a sua volta, o seu retorno para cá. Tá? Enquanto isso, os servos, as pessoas, estão com os bens da parábola aqui na terra que não são delas. Foram confiados, mas não são delas. O evangelho, meu irmão, não é seu. A palavra não é sua. Os dons não são seus. Tudo foi concedido. É isso que se refere. Por isso ele confiou porções dos seus bens a pessoas diferentes e partiu dessa terra, ok? Verso 16. Vamos entender agora a parábola. O que recebera 5 talentos, ou seja, recebeu bastante quantidade de bens na parábola. Você já entendeu o que é bens, né? Bens aqui não se refere literalmente bens materiais, e sim espirituais, quando você vai entender a real essência dessa parábola. Só que isso também não se limita, entenda, apenas a bens espirituais. Existem muitas bênçãos que o Criador ele concede a muitas pessoas para que o reino também avance de outras formas. Tá? São coisas que andam juntas, mas não limitadamente, entendeu? Individualmente, necessariamente. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Veja, está falando já da volta do Messias. O Messias foi, partiu, saiu do seu país, na parábola, mas vai voltar. Na parábola, voltou e vai pedir contas às pessoas. O que você fez com o evangelho que eu revelei a você? O que você fez com os dons que eu dei a você? O que você fez com as oportunidades de você pregar que eu dei a você? Isso aqui é exatamente o que diz lá em Ezequiel 33. O Criador constitui um atalaia para anunciar as palavras da boca, para alertar aquele povo. O atalaia tem que falar amando do Criador. Ezequiel 33. Constitui tu, pois, Ezequiel, como atalaia da casa de Israel. Tu, pois, anunciarás as palavras da minha boca. Então lá Ezequiel é ordenado a falar sobre a guerra que vai vir e outras coisas. E também para o povo se arrepender. Se o povo se arrepender com a pregação de Ezequiel, lá diz que o atalaia, então, que é o vigia, o sentinela, aquele que vai avisar, alertar, ele então, se o povo se arrepender, ele cumpriu o seu papel de atalaia. E o povo então se arrepende, o povo se converte. Agora tem um grande problema aí. Se o atalaia não falar, conforme diz lá em Ezequiel 33, e o povo perecer pela guerra que vai vir, o povo vai morrer no seu pecado. Se o atalaia não avisar, o sangue será demandado do atalaia. O Criador fala, da tua mão requererei. O sangue daquelas pessoas, o atalaia vai ser também responsável por não alertá-las, que devem se converter, devem se arrepender dos seus pecados. Agora, se o atalaia avisar, vocês estão errados, arrependam-se. E o povo, nesse caso, não se arrepender, pelo menos o atalaia avisou. Aí o Criador fala lá que, nesse caso, o povo vai morrer nos seus pecados, mas o sangue não será cobrado das mãos do atalaia. Então,
tem essas questões, e é por isso que aqui o Messias vai trazer a mesma coisa. Depois de muito tempo, que muito tempo esse traduzindo na parábola? Da ascensão do Messias até a volta dele. Voltou o Senhor, volta do Messias, parousia no grego, vinda, chegada, presença visível, reaparecimento. Está lá em 1 TS 4:15-17 e também Apocalipse 19 vai contar sobre isso. Mateus 24 também. Vai vir o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Quando o Messias voltar, meu irmão, o que você acha que vai acontecer? Vai acontecer a prestação de contas. O que você fez na sua vida? Você foi o servo bom e fiel que ele vai dizer que agora? Ou você vai ser visto como o servo mau e inútil? Então vamos lá. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos? Entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. O que significa isso? O Messias confiou a ele dons, oportunidades para pregar, o evangelho, a revelação, o conhecimento, a revelação da palavra, entendimento bíblico. Ele foi lá, ele discipulou, ele pregou, ele evangelizou, ele ensinou pessoas acerca do evangelho, ele fez pessoas conhecerem ainda mais o Criador. Ele se dedicou ao evangelho, ele se dedicou a ganhar almas para o Messias, para o reino. Qual foi o resultado disso? O Messias entregou uma quantidade de bens aqui para ele, 5 talentos. Ele entregou outros 5. Ou seja, ele multiplicou. Ele plantou. Né? Como diz lá em Coríntios, a Bíblia, ali, onde fala que Paulo plantou, Apolo regou, etc., mas é o Criador que dá o crescimento. Esse plantar, esse regar é o quê? Meu irmão, semente, palavra. Você vai pregar a palavra. Esse é o chamado. E esse pregar é justamente isso. Você vai evangelizar, você vai então jogar a semente no coração das pessoas. É o Criador que vai dar o crescimento, se for da vontade dele. Esse aqui, que recebeu bastante bens do Messias, entregou outros 5. Senhor, confiaste-me 5 talentos. Você me confiou, você me concedeu, você me deu, você me outorgou, você me delegou dons, oportunidades, bênçãos, a revelação da palavra, o conhecimento da palavra. Eu preguei, eu evangelizei, discipulei. Gerou frutos. Por isso que a Bíblia fala sobre a árvore que não dá fruto e a árvore que dá bom fruto. Tem outra parábola da figueira estéril, que é bem pesada também, eu já expliquei sobre isso. Aquela figueira estava lá plantada ali, e o Messias chega e fala: o que essa árvore está plantada aí inutilmente? É uma pessoa que não está fazendo absolutamente nada em prol do reino. Está ali inútil, sugando os nutrientes da terra e não entregando nada, nenhum fruto, nenhuma conversão, não ganha alma para ninguém. E está cheio disso. Está cheio desses aí. Verdadeiros parasitas, verdadeiros falsos mestres, verdadeiros lobos, verdadeiros inúteis. Não pregam o evangelho, mesmo tendo a oportunidade. Ao invés de pregar, ensinar, discipular, estão usando as ovelhas, roubando das ovelhas a lã e chupando até os ossos. Estão construindo megatemplos para apenas arrecadar mais dinheiro de dízimo, como se fosse dinheiro, nunca foi. E para piorar, ensinando ainda falsas doutrinas heréticas, blasfemas e destruidoras que levam à condenação. Esse é o problema. Então, voltando aqui para a parábola.
Esse servo bom e fiel, o Messias confiou a ele 5 talentos. Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Ou seja, quando o Messias voltar para exigir prestação de contas, esse aqui vai passar, esse vai ser salvo. O outro também, verso 21. Disse-lhe o Senhor, ou seja, o homem, né, aqui, mas é o Messias. Muito bem, servo bom e fiel. Aliás, o Messias aqui vai dizer para o mesmo servo. Olha o que ele vai dizer para esse servo dos 5 talentos. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe o que é isso, meu irmão? Tem tanta coisa aqui. Primeiro, falsos profetas, mercenários da fé. Use esse versículo isolado para dizer, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Usa esse versículo isolado, tirado totalmente de contexto, para dizer que você tem que dar dinheiro para a denominação, para o Senhor, para a obra, e não é nada disso. Para dizer, dá 1.000, dá 2.000, dá 3.000, dá 100, dá 50, dá 10, dá 1 centavo. Se deixar, pede até teu sangue, teu suor. Teu carro, tua casa, eu já vi. Aí eles falam, foste fiel no pouco, meu irmão, vai, dá todo mês lá, Aí sobre muito te colocarei aqui, você vai ser abençoado nessa terra. Meu irmão, não tem nada a ver com essa terra, essa passagem. Pelo contrário, tem a ver com a eternidade, com a glória, meu irmão. Em bênçãos celestes, em bênçãos na glorificação. Tribunal de Cristo aqui. Esse versículo se refere ao tribunal de Cristo, tá? Que é o momento do galardão. Tá vendo? Aqui, entra no gozo do teu Senhor, ou seja, entra aqui na alegria, né? Outra tradução aqui, venha festejar comigo. Na NVI, venha, participe da alegria do seu Senhor. Viva, agradáveis que eu deixei. Comece as tarefas agradáveis que eu deixei para você fazer. Ou seja, está falando aqui já da glorificação da igreja. Outro patamar, meu irmão. É isso que está se referindo aqui. Tá? Então, já começa por aí. Esqueça qualquer coisa de bênçãos terrenas. Você vai fazer isso aqui na terra, você vai... Cara, evangelho diz respeito à eternidade. Sim, o Criador pode abençoar você, mas isso não é regra aqui para a terra. Isso não é obrigação de nada espiritual. Tá? Cuidado com os falsos mestres, tá, pessoal? Pelo amor do Criador. Então veja, o Messias está dizendo aqui que esse servo foi bom e fiel. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Esse aqui é um outro tipo de servo. Também faz parte da igreja. Ele tinha talvez uma capacidade menor de suportar e fazer a obra do Senhor, do Evangelho. Por isso foi confiado a ele 2 talentos. Mas o que ele fez com esses 2 talentos? Ele foi lá e multiplicou para mais 2. Ele fez a obra. Ele foi salvo. E levou pessoas para a salvação. Está aqui. O que o Messias vai dizer para ele? Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Então você tem que entender que existem várias pessoas com várias funções dentro do corpo do Cordeiro. Colossenses 1:24, a igreja é o corpo do Cordeiro. O que é a igreja? Eclesia do grego, conjunto de pessoas eleitas, do grego eklektos, que compõem o corpo do Messias, a igreja. Isso é a igreja. Pessoas eleitas para a salvação. Mesma coisa, então, ele vai dizer aqui. Servo bom e fiel. Ou seja, aí você vê quem é o servo bom e fiel. É aquele que está realmente fazendo a obra. É aquele que está realmente vivendo o Evangelho. É aquele realmente que está fazendo a vontade do Criador. Conforme diz em Mateus capítulo 7. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Agora veja, aquele que não faz isso. Verso 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse,
Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Verso 29. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, na glorificação, na eternidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você está entendendo o que é isso aqui? Esse aqui é a pessoa que recebeu a revelação do Evangelho, sabe o que é uma Bíblia, pode até pregar a Bíblia, mas não vive o que prega. Recebeu dons. Ele teve esse conhecimento. Mas veja, ele coloca como recebeu apenas um, né? Apenas um talento. Ou seja, por quê? Porque esse um talento aqui em uma explicação dessa passagem, dessa parte da parábola, ele não se refere a todos os realmente dons espirituais ou coisas que o Criador dá àqueles servos bons e fiéis. Eles usam isso e multiplicam, e ganham almas, e pregam o evangelho, discipulam, etc. e tal. E isso aqui foi concedido um pouco. Por quê? Porque são os resquícios de misericórdia. Como eu falei no início, por isso que eu falei do ímpio antes. Você lembra que eu falei para você? Eu falei do ímpio. Aqui tem um ímpio. Nessa parte aqui tem um ímpio. Ó. Esse aqui, ele não vai ser salvo. Ele é considerado servo mau e negligente. E lá diz que ele é um servo inútil. Então ele, na verdade, não é servo de verdade. Ele acha que é. É o bode, é o joio, é o ímpio. Você lembra que versículos anteriores aqui a gente viu a parábola das 10 virgens? Por quê? 5 eram nécias e 5 prudentes. Nécias, como eu falei antes, são os bodes, aqueles que se acham salvos, mas não são. A mesma coisa aqui. Esse servo não é servo de verdade. Foi-lhe confiado alguma coisa, mas ele é um servo mau e negligente. Ele não produziu bons frutos. Ele foi uma árvore infrutífera, plantada na terra inutilmente. E a parábola outra lá diz, então corta. Corta e joga no fogo. É isso que vai acontecer. Esse tipo de gente que acha que é salvo, que acha que é convertido, meu irmão. Aqui encontra-se todos os bodes. Todos os joios são servo mau e negligente e inúteis. Por quê? Não prega o evangelho. Se prega, prega heresia. Não vive o evangelho. Vários, então, é cometendo crime, calúnia, difamação, injúria, cyberbullying, cyberstalking, um monte de outros crimes. Os outros, maiores aí, com seus megatemplos, enganando multidões, literalmente enganando, cara, sugando tudo que as pessoas podem dar. E não multiplica no reino. É por isso que ele fala aqui, olha só. Chegando por fim o que receberá um talento. Talento
uma unidade de medida, peso, tem uma quantia ali de coisa, né? Disse, Senhor, ó, ele chama Senhor, ele vai chamar Senhor. Mateus 7. Muitos naquele dia vão dizer-me a mim, Senhor, Senhor, porventura não temos nós pregado em teu nome, profetizado em teu nome, fizemos milagre em teu nome, expulsamos demônio em teu nome? Dons aí, pessoal. Dom de cura, dom de milagre, dom de pregar, profecia. Ele fala, mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aqui está os mesmos que o Messias vai dizer, apartai de mim, vós malditos, que praticais iniquidade, nunca vos conheci. Então veja, Senhor, ele vai dizer Senhor. Os bodes vão. Sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta... Como é que ele sabe disso? Como é que esse ímpio sabe disso? Não sabe. O próprio versículo diz aqui embaixo, depois. Então, ele vai dizer que estava receoso. Mentira. Está mentindo, não é receoso coisa nenhuma, está inventando uma desculpa. Ele recebeu o evangelho da mesma forma que hoje você recebe. Hoje você está recebendo todas as oportunidades para você pregar, ensinar, discipular, viver, multiplicar, segundo o evangelho. E não está fazendo. Cuidado. Porque talvez nesse dia você vai ouvir servo mau e negligente. Ele vai dizer, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ou seja, ele recebeu uma Bíblia, um dom de pregar, oportunidades para pregar, mas não evangelizou, não discipulou, não viveu o evangelho. Ele ficou morno. Ele não fez nada. Escondeu na terra. E simplesmente chegou lá na hora, vou devolver, tá aqui. Não, aí que tá o detalhe, meu irmão. Você acha que o evangelho é brincadeira? Não. Olha o verso 26. Respondeu-lhe então o Senhor, o Messias aqui. Servo mau e negligente. Por um acaso tu sabia que eu ceifo, ou seja, colho onde não semeei, onde não plantei, e ajunto onde não espalhei? Não sabia. O Messias aqui está fazendo uma pergunta irônica. Eu não sabia. Cumpria, portanto, o que você deveria fazer, fulano? Entregar o meu dinheiro aos banqueiros, ou seja, o talento, o dom. Você tem que entender que isso é uma parábola. Banqueiro que não é literal, tá? É a forma do texto dizer que assim você multiplica, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. O Messias está dizendo, você não fez nada. É isso que ele quer dizer aqui com esse versículo. Você nem chegou lá nos banqueiros e multiplicou o dinheiro com juros. Não. Não é banqueiro literal, tá, pessoal? É simplesmente aqui ele está querendo dizer, você nem pregou. Você não frutificou. Você não deu bom fruto. Você foi uma árvore infrutífera, mesmo com todas as oportunidades que eu concedi a você. Você não ajuntou o tesouro no céu. Você viveu para você mesmo, apenas. É isso. É isso, tá? Então, ele continua. Vai ser tirado o talento, ou seja, tudo o que foi confiado a essa pessoa, e vai ser dado ao que tem 10. Ou seja, os que multiplicaram, os que cumpriram sua missão aqui nessa terra, de servir o Criador e o Messias, literalmente, eles vão receber esse bônus que os outros não fizeram. Tá? Que é o que aqui? Galardão. Tá? Galardão. No final dos tempos. Tá? Recompensa para glorificação. E aí que vai entrar o verso 29. Porque a todo que tem, se lhe dará. Como assim? Veja. Que interessante aqui um conceito, né? Muitos dizem que a palavra todo ou todos é sempre todo sem exceção. Tá aqui, ó. A todo que tem se lhe dará.
Ué, então por que foi tirado daquele servo se ele também tinha? A palavra todo, meu irmão, o todo, vem do grego pantas, que não se refere a todo sem exceção na maioria dos contextos. E aqui se refere a todo quem? O servo bom e fiel. Esse que tem, ele tem, se dará. Dará quando? O que dará? Dará recompensa, galardão, recompensa no dia da volta do Messias. Por isso que ele tem, ele vai ser recompensado. Agora, ele terá em abundância. Quando? Na eternidade. Tá vendo? Mas quem é que vai ganhar a eternidade? Só o salvo, só o eleito, só o convertido, só o servo bom e fiel. Então esse todo está ligado ao quê? Grupo de pessoa. Como eu sempre expliquei aqui. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí, o que não tem, ele não multiplicou, foi tirado. Então até o que tem, é o que ele tinha, vai ser tirado. O talento. Perdeu. Foi-lhe dado ali uma oportunidade dele usar os dons, todo o bem que o Messias concedeu àquela pessoa, para ele frutificar para o Evangelho. Ele não fez isso. Então vai ser tirado. E quando é tirado, ele vai ser chamado de servo inútil. Servo inútil. É o Messias que vai dizer isso. Eu não tenho autoridade aqui para dizer que você é inútil, mas o Messias tem. E nesse momento ele chama todo mundo de inútil, que não está frutificando. Inútil. Inútil! Na parábola da figueira estéril, ele vai dizer, o que essa árvore está plantada aí inutilmente? O que você está fazendo na terra aqui inutilmente? É isso. É inútil, cara. Enquanto você não dar bom fruto, é inútil a sua vida. Entenda isso. Enquanto você não for de fato regenerado, é inútil a sua vida. Enquanto você não for convertido para o reino do Pai, é inútil a sua vida. Você vai morrer e acabou. Tem noção disso? Quantos já morreram? Seus familiares que já morreram, seu avô, tataravô, foram salvos? É pesado o que eu vou dizer aqui agora, mas eu não tenho rabo preso com ninguém, cara. E não prego para agradar homem. Se todos os teus familiares morreram não convertidos, a vida deles, por mais que eles fizeram algumas coisas aqui, acaba sendo inútil para aquele dia. Findou. Já acabou. Já passou. E aí, cara? E você pode ser o próximo. A sua vida está correndo assim, ó. Tic-tac. E é um sopro. Uma neblina que logo se esvanece. Amanhã, você não vai estar aqui mais. Amanhã pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será. E aí? Mas as pessoas não têm noção disso. Sabe qual é a consequência do servo inútil? Lançai-o para fora, nas trevas. Fora do quê? Fora do reino. Nas trevas, como assim? Fora do reino tem trevas, não tem luz. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui é o momento da condenação. Tá? Fora do reino, no dia do julgamento final, vai ser trevas, vai haver choro e ranger de dentes. Por quê? Isso que eu já expliquei muito aqui. Choro, literal. Ranger de dentes, literal também. Tá? As pessoas, tanto literal quanto espiritual. Por quê? Porque a dor apaga. Tá? Vai haver um sofrimento, não é eterno, mas vai haver um sofrimento. A consequência da condenação é que é eterna. Mas vai haver um tempo de julgamento, eu já expliquei isso, e vou voltar a explicar quando explicar o Apocalipse inteiro. Vai haver um tempo de punição durante o trono branco de Apocalipse 20, juízo final.
E é ali que vai haver choro e ranger de dentes. Tá? Vai ser o momento da punição segundo as suas obras. Então, isso aqui é terrível. Tá? Essa é a consequência para todo o joio, para todo o bode, todo o ímpio. Então você entendeu a parábola? Se você não entendeu, reassista esse vídeo. O próximo vídeo que nós vamos abordar aqui vai ser simplesmente a continuação de Mateus 25, onde nós vamos entender o verso 31 a 46, o juízo das nações. Tá? Então, até o próximo vídeo, onde a gente vai entender aqui, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, ele vai voltar. Vai narrar aqui a volta do Messias, onde ele vai separar os bodes das ovelhas. Então é bem importante essa explicação também. Não perca o próximo vídeo aqui do canal, no canal aqui Firmeza da Verdade. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha. Fiquei aqui mais de 40 minutos para te explicar isso aqui totalmente de graça. Óbvio, de graça recebeste, de graça dai. Apesar de que eu estou com o ar-condicionado ligado lá em cima, gastando luz. Várias luzes aqui na minha frente. 2 monitores, usando um microfone de R$600, um computador de R$20.000 e tudo mais. E empenhando meu tempo aqui em explicar para você. Mas é isso o que é você se empenhar, se dedicar em explicar a palavra para as pessoas. É por isso que todos os vídeos meus sobre Bíblia são totalmente de graça. Sempre foram e sempre vão ser. Então, basicamente, é isso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E, basicamente, é isso. Me siga nas redes e não se esqueça do link. Dos 2 links, inclusive, que vão estar aqui no primeiro comentário fixado no topo. Telegram e também o link para a playlist completa dessa série. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.